Olá, tudo bem? Eu sou Jaqueline Airoso e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou contar para vocês mais uma história terrivelmente inesquecível. Nós vamos conhecer uma história de amor muito bonita entre duas moças muito bonitas, mas que infelizmente terminou de uma maneira muito feia. Uma vez nós nos deparamos com uma assassina que é adorada no TikTok. Um amigo meu me falou uma vez que o TikTok era o lugar de onde saíam as maiores podridões da Terra. Eu não concordei porque eu não gosto de generalizar, mas assim, digamos que essa não é a primeira assassina que encontra fãs no TikTok. O que será que isso significa? Será que essa pessoa cativou os outros a ponto de conseguir ter empatia? Mas por que esses assassinos fofos ganham mais empatia do que a própria vítima, que nem sequer é lembrada? Como se sente a família da vítima vendo que um monstro ganhou fãs e está sendo amada, quando a sua filha nem teve a chance de viver? Algumas coisas a gente nem adianta tentar procurar resposta, porque não tem. O caso de hoje é sobre a família Byrds, que residia em Holiday, nos arredores de Salt Lake City. O casal Casey e Dana viviam ali e tiveram uma filha. Essa filha nasceu no dia 17 de junho de 1993 e é Tawny Mary Byrd. A Tawny era uma menina linda, inteligente, super amada, adorada por todos, considerada bastante popular, até mesmo nas redes sociais, rodeada de amigos, todo mundo amava ela, era uma pessoa assim muito querida mesmo. Tinha sempre vários amigos, tanto homem quanto mulher, sendo que a melhor amiga dela era a Lacey Black. A Tawny foi aluna do Salt Lake Community College e ela tinha vários amigos e no meio dessa galera toda ela gostava de provar, de experimentar algumas coisas. A gente já começa a história aqui com uma ocasião ali específica, onde ela estava com seu grupo de amigos dentro de um carro. Em algum momento a polícia passa por eles e para o carro. E a Tawny estava com um cachimbo com maconha. Então, quando a polícia vai revistar o carro, ela tenta ali em vão esconder essa maconha em alguma parte ali do banco de trás, mas é óbvio que ela não consegue. Então, tanto ela quanto o grupo de amigos ficam ali na iminência de serem presos, de serem acusados de alguma coisa. Só que a Tawny era a única ali do grupo que era menor de idade, né? Todos os amigos já tinham mais de 18 anos, então ela sabia que as consequências seriam um pouco mais brandas para ela por ser menor de idade, porque a lei lá não é brincadeira. Para proteger os amigos que teriam punições mais severas, talvez até já seriam presos, ela decidiu assumir a responsabilidade por aquela substância que estava ali com eles. Então ela foi sim acusada de posse de substância controlada e ela foi penalizada dessa forma. Ela ficaria 90 dias num centro para jovens infratores. Ela ficou bem chateada, ficou bem assustada, né? Mas enfim, era a consequência ali dos atos dela. Apesar da família ficar bem preocupada, de algum jeito ela ia ter que sobreviver a isso. A maior questão para a Tawny de ficar lá naquele centro de infratores é que nem todo mundo que estava lá estava apenas como ela, né, com um cachimbinho de maconha. Tinha pessoas lá que eram membros de gangue, tinha meninas que eram traficantes, que tinham cometido crimes mais pesados, e ela era toda, né, dondoquinha. Ela ficou um pouco intimidada, ficou bastante assustada, se sentindo sozinha. E lá dentro, em algum momento, ela conhece uma pessoa que vai fazer ela se sentir segura. Ela conhece a Vitória Mendoza, que trazia algum conforto para ela, trazia uma amizade. Apesar da Vitória ter o comportamento, né, o temperamento totalmente diferente do dela. A Vitória era rebelde, era uma pessoa mais explosiva, com as emoções à flor da pele. Ela gostava de brigar, ela sabia brigar. Ela era assim, ó, totalmente o oposto da Tawny. Só que as duas ali de alguma forma se completaram. A Vitória gostava de música também, assim como a Tawny, e ela tinha o sonho de ser rapper. Então elas meio que se uniram pela música.
E a Victoria trazia uma sensação de segurança para a Tawny e a Tawny também trazia um conforto para ela. Era uma companhia lá dentro, né? Principalmente que o sentimento delas foi evoluindo. A Victoria vinha de uma família pobre, mas assim, bem pobre mesmo, de um lar complicado. Ela havia perdido o pai com apenas 10 anos, o pai tinha se suicidado e a mãe era paciente de câncer. Então, assim, a vida dela não era maravilhosa, uma completava a outra, uma ajudava a outra ali, né? Havia uma troca. E o que acontece é que esse sentimento de amizade que elas tinham, em algum momento, evoluiu para um relacionamento afetivo. No meio desse período de 90 dias que a Tawny ficou lá dentro, a mãe dela, né, a Dana, foi visitar ela e ela apresentou a Victoria para a mãe, falou, né, que era importante que elas se conhecessem, que elas se gostassem. Realmente, a Victoria era um pouco diferente do que a mãe imaginava. Ela era tatuada, ela era grosseirona, mas a mãe queria ver a filha feliz. Então a Tawny falou que precisava revelar para ela uma coisa, que ela era lésbica, né? Que ela era gay e que ela estava se relacionando com uma menina. Os pais aceitaram tudo, eles tinham um bom relacionamento com ela e eles falaram que se a Tawny gostasse de alguma coisa, eles também iam começar a gostar daquilo para poder se aproximar dela, para poder manter próxima a família. Os 90 dias passaram rápido, não demorou muito tempo para que a pena da Tawny acabasse e ela saísse de lá. Então a mãe dela foi buscar e ela e a Victoria se despediram. A Victoria deu um bilhete para ela e pediu que ela só abrisse o bilhete quando já estivesse em casa, quando não estivesse mais lá no centro de detenção. E assim ela fez, né? Saiu de lá toda apaixonadinha. Então, quando ela chega em casa e a Tawny abre o bilhete é uma ameaça e tá escrito assim, ó: se você dormir com outra pessoa, eu vou matar você. Isso seria um sinal de alerta para uma pessoa normal, para uma pessoa não tão emocionada, não tão apaixonada. Só que para Tawny ela nem deu bola, ela seguiu o relacionamento apaixonadíssima. Não se passou muito tempo para que a pena da Victoria também acabasse e ela também saísse lá do Centro de Jovens Infratores. Como ela estava com um relacionamento sério com a Tawny, ela foi muito bem recebida e muito bem acolhida, não só pelos pais da Tawny, como pelo grupo de amigos dela também. Eles faziam tudo junto, incluíam ela. A Tawny chegou a conhecer, né, a sua sogra, a mãe da Victoria, ali por um tempo. Só que no início do verão de 2012, a mãe da Victoria, então, não resistiu, né? Ela tinha câncer de mama e acabou falecendo. Claro que foi um momento super difícil para a Victoria, mas o que tornava um pouquinho menos difícil é que a Tawny estava sempre lá, enchendo ela de amor, de cuidado, de carinho, assim como a família dela. Como a sua mãe já não tinha mais ninguém ali, ela não tinha mais ninguém, a família da Tawny convidou a Victoria para morar com eles agora de maneira efetiva, né, de maneira permanente. E ela aceitou. Só que com a proximidade delas, de morando junto, passando mais tempo junto, o relacionamento ficou mais sério. Só que também acabou ficando mais complicado. Elas brigavam demais e a Victoria ia cada vez mais mostrando como ela era de verdade, uma pessoa abusiva, uma menina agressiva, violenta, super ciumenta, super paranoica. Ela não inibia o comportamento dela, nem amenizava as coisas pelo fato de estar na casa da Tawny. Ela era 100% autêntica. Às vezes a mãe da Tawny estava fazendo as coisas em casa e começava a escutar aquela gritaria, aquela brigaçada, ela tinha que intervir, ela precisava ir lá no quarto e falar: meninas, dá uma maneirada aí, vamos se acalmar, vamos esfriar os ânimos. Isso já era bastante comum. Em vários sites eu vi que as duas se agrediam fisicamente, que isso era normal no relacionamento delas. Porém, teve uma briga específica que era por causa de ciúme, porque a Victoria era muito ciumenta, realmente a Tawny era uma menina muito linda, muito popular, então ela tinha muito ciúme. A Victoria socou o rosto da Tawny, mas assim, socou forte, de arrancar um dente, assim, de sair sangue, Imediatamente ela não pensou no bem-estar da Tawny, ela pensou em que consequência aquilo traria para ela. Isso já mostrava o quão abusiva ela era. Elas chegaram em casa, a Tawny era tão apaixonada que perdoou ela no mesmo minuto. Elas inventaram uma história para os pais da Tawny, disseram que a Tawny se envolveu em uma briga com as outras garotas e que a Victoria foi ajudar e não conseguiu. O pai da Tawny até que meio que engoliu a história, mas a mãe da Tawny, que passava mais tempo com as meninas, percebeu que tinha uma coisa errada, percebeu que tinha sido a Victoria, porque ela já demonstrava esse comportamento.
Só que a Tawny implorou para ela, né? Falou: mãe, eu não posso denunciar a Vitória porque agora ela é maior de idade, agora ela já não é, ela não tem mais a ficha limpa. Então, se ela for para cadeia agora, ela vai presa. E insistiu, pediu, implorou tanto que a mãe da Tawny acabou não fazendo nada. Só que isso já foi o segundo sinal de alerta, né? Até a melhor amiga da Tawny ali que andava com elas pensou, né? Meu Deus, depois de um dente caído, a Tawny vai reconsiderar, vai perceber que essa menina tá fazendo mal a ela, mas não, a Tawny continuou agindo como se estivesse tudo perfeito, postando uma vida perfeita nas redes sociais. Olha como uma pessoa abusiva, controladora age. 99% das brigas das meninas era de ciúme da Vitória. Ela tinha ali uma paranoia com ela de que a Tawny iria trair ela, porque a Tawny era bonita e era popular. E a Tawny, antes de se relacionar com ela, só tinha tido os relacionamentos héteros. Então, ela falava muito que a Tawny ia acabar traindo ela com um homem. E ela ficava batendo nessa tecla, mesmo a Tawny não dando nenhum motivo. Mas como ela era abusiva e controladora, o que ela fez? Ela traiu a Tawny com uma das amigas da Tawny. Em alguns sites diz que ela traiu com uma amiga, em alguns sites dizem que ela traiu com a melhor amiga da Tawny. Mas de qualquer jeito, a Tawny soube da traição, ficou arrasada e terminou o namoro. Só que a Vitória era dependente da família da Tawny, ela não tinha emprego, ela era jovem, ela não tinha nada. Então ela fez um pedido de desculpas aí que para a Tawny soou romântico, né? Para outras pessoas nem tanto. Eu vou colocar um trechinho aqui para vocês encontram facilmente no YouTube esse vídeo de pedido de desculpas. A Vitória postou I'm sorry, Tawny Birds. E a Tawny achou o vídeo super fofinho e acabou reatando o namoro com ela por causa disso. Okay, so I'm really confused on where to start right now. I have a lot of things on my mind that I want to say, but I keep going blank because I know. Então você já percebe o tamanho do poder que a Vitória tinha sobre a Tawny, porque a Tawny perdoou ela por coisas imperdoáveis, que são traição e agressão física, né? Porque ela fazia outras formas de agressão, mas vamos botar aqui a agressão física, que é a mais chocante. Então, a Vitória tinha a Tawny nas mãos dela. Como as duas ficavam muito grudadas ali o tempo todo, a mãe da Tawny via todo aquele negócio, toda aquela bola de neve se formando, resolveu, como sempre, ajudar. O que ela fez? Eles pagaram para a Vitória remover algumas tatuagens, que ela tinha muitas tatuagens, para ver se isso ajudava ela a conseguir um emprego e passar um tempo fora de casa, ficar um pouco mais ocupada. E aconteceu, ela removeu as tatuagens e conseguiu um emprego de segurança em um shopping. Nesse momento, nossa timeline já está em setembro de 2014, a Vitória arrumou um emprego, e então elas poderiam ter vivido em paz, felizes para sempre até hoje, era para tudo ter se acalmado. Só que infelizmente não foi isso que aconteceu. As amigas da Tawny, apesar da Vitória ser briguenta, uma pessoa desagradável, que arrumava confusão por tudo, ela abria aquele canivete, apesar disso, as amigas gostavam muito da Tawny e chamavam as duas para sair, para ver se elas davam uma esfriada nos ânimos e tal. Como sempre, a Tawny estava se divertindo, estava seguindo com a vida dela, e a Vitória estava emburrada, com a cara feia, sempre ali querendo começar uma briga. E nessa noite específica, a Vitória ficou saindo, ficava toda hora indo no banheiro, toda hora ela ficava fora da mesa, ali fora do convívio. Isso já deixava a Tawny tensa, ela já fazia de propósito. E um momento ela falou para a Tawny que elas deveriam ir embora porque ela estava cansada e ela iria trabalhar no dia seguinte. Na verdade, elas não queriam ir embora, só que, né, para não começar ali um barraco com a dona encrenca, elas foram. Foi a Tawny, a Vitória e a amiga delas, a Lacey, que elas deram carona. Então elas deixaram a Lacey em casa, a Lacey se despediu, disse que amava elas e ela não pensou que nada de tão grave aconteceria ali. Acontece que assim que a Lacey desceu do carro, a Vitória já passou pro banco da frente junto com a Tawny e elas começaram ali uma discussão feia, como sempre, por causa de paranoias, de ciúme da Vitória. E só que a própria Tawny já estava de saco cheio. A Vitória falou que estava com ciúme dela, porque ela ia trair ela, porque ela devia estar de conversa com algum homem, com algum amigo. E a Tawny reagiu e falou: cara, mas foi você que me traiu. E ela disse: você não ouse falar disso, como é que você joga na cara que eu te traí? Então a Tawny tenta nesse momento, como ela vê que ela fez tudo pela menina, tudo, e não era bastante, ela tenta terminar. Ela fala que agora chega, que agora acabou, que esse namoro vai acabar porque não tem condições. E a Vitória reage ali da pior maneira que ela poderia ter reagido, né? Ela pega a faca
e golpeia a Tawny diversas vezes. Após esse momento de conflito, a própria Vitória liga para a polícia e fala que quer denunciar um homicídio. Quando a polícia pergunta, ela diz que quer denunciar o homicídio da Tawny. Mas antes de ligar para a polícia, ela ligou para a irmã dela, Spencer, e contou o que ela fez. Então, logo em seguida, eram duas pessoas ligando para a polícia. Era a Vitória e a irmã dela. Só que as ligações estavam confusas. Ela não falou assim de maneira clara o que tinha acontecido. Mas, enfim, ela contou para a irmã, ambas chamaram a polícia. Quando a polícia chegou lá, já era amanhã do dia 18 de outubro de 2014, né? Tudo aconteceu na madrugada de 17 de outubro. E no dia 18 de outubro a polícia chegou lá e a Tawny estava no carro. Elas estavam bem longe, estavam em outro condado. A Vitória tinha dirigido quilômetros e a Tawny estava no banco do carro totalmente ensanguentada e infelizmente não tinha mais nada que pudesse fazer. Ela já estava sem vida. Enquanto isso, lá na região que a Tawny morava, já estava correndo o boato de que alguma coisa tinha acontecido. Então a melhor amiga da Tawny, a Lacey, ligou para a mãe da Tawny e falou: veja se a Tawny está em casa. A mãe da Tawny foi lá, viu que a cama dela estava vazia, que o quarto estava vazio. Foi na garagem, viu que o carro dela não estava na garagem, então ela não tinha voltado para casa. E ela falou para a Lacey, Lacey, por que você está falando isso? Aí a Lacey falou: olha, tem um boato rolando de que aconteceu alguma coisa ruim com a Tawny, de que a Vitória fez alguma coisa com ela. E a mãe dela ficou ali naquele sofrimento, naquela angústia, e não levou muito tempo para que um carro de polícia encostasse na casa dela e dissesse o que tinha acontecido com a Tawny. Então ali ela já percebeu que não tinha mais o que fazer, que enfim, ela tinha passado por isso, que a filha dela tinha sido tirada dela dessa forma. Depois que o corpo foi periciado, né, descobriram que a Tawny levou 43 golpes de faca. Então, assim, quando a Vitória falou com a polícia, parece que ela, na conversa ali, ela deu a entender que não tinha noção do que ela tinha feito, que ela pensou ter dado apenas uns 3 ou 4 golpes de faca, ela perguntava para a polícia se a Tawny ia ficar bem, disse que ela só queria assustar a Tawny. Só que isso não combina com o que ela falou na hora que ela ligou para a polícia. Quando ela ligou para a polícia, ela já falou que era um homicídio e que tinha muito sangue. A palavra homicídio quer dizer que a pessoa morreu, tipo, não é tentativa de homicídio, é homicídio. Então, eu acho que quando ela foi dar o depoimento para a polícia, ela quis meio que se safar. E eu falo isso porque no momento em que ela estava sendo presa, ela chegou a se declarar inocente. Ela negou tudo, disse que era inocente e que se prendessem ela ia se matar. Então, assim, muitas notícias que eu li tá dizendo... a Vitória cooperou totalmente. Ela não cooperou totalmente. Ela acabou cedendo, provavelmente, porque o advogado orientou ela que ela podia ter uma pena maior, eles podiam pedir a pena de morte. E lá nos Estados Unidos, eles provavelmente não iam levar em consideração a idade dela, pelo nível do crime, né? Pelo nível de ódio daquele crime, por ser uma pessoa que era parceira dela. Isso ia pesar com certeza. Enfim. Time set for decision of preliminary hearing and a bail hearing. Your Honor, frankly, I haven't heard anything that rebuts our position at this point. A Vitória não precisou ser julgada, ela mesma se declarou culpada. Ela falou as seguintes palavras: não tem desculpas para o que eu fiz. Essa é a principal razão pela qual eu me declaro culpada. Eu realmente não tenho nada a dizer. Eu sou um monstro aqui. Vitória Mendonça foi sentenciada então a uma pena de 16 anos à prisão perpétua. A família achou bastante justo. Eles não queriam a pena de morte. Eles queriam realmente que ela ficasse presa para o resto da vida, convivendo com a culpa pelo que ela fez. E recentemente, a família da Tawny, que ainda vive enlutada, né? O casal perdeu sua única filha. Eles ficaram horrorizados quando viram que a Vitória Mendoza estava no TikTok, que ela tinha, pasmem, fãs, seguidores e pessoas dando palavras de força e de apoio para ela. Então a família entrou em contato judicialmente com o site e queriam saber como é que ela estava acessando o TikTok. Então o que acontece? No ano de 2020, por causa da pandemia, todas as visitas presenciais foram proibidas, né, em todos os lugares, inclusive nas penitenciárias, e todos os presos lá, as presas, recebiam um link para fazer um contato virtual com seus parentes, né? Uma visita virtual por câmeras.
e eles tinham acesso à internet, então ela usou outras redes sociais e o TikTok. E como o TikTok realmente a gente não pode negar que tem muita esquisitice lá, ela encontrou fãs, ela encontrou seguidores e ela estava gostando de receber atenção lá. Só que depois da denúncia da família, a conta dela teria sido banida, mas ainda ficaram muitas contas de fãs dela. Inacreditável que esse ser tenha fãs, que fazem vídeos dando força de apoio para ela, como esse que eu vou mostrar para vocês agora. Esse é mais um tipo de coisa que nem compensa a gente tentar entender, né? Mas enfim, a Vitória Mendonça é o tipo de monstro que não foi criado. A gente fala que muitos monstros foram criados, mas não foi o caso dela. Eu acho que ela já nasceu como monstro, porque desde o momento em que a Tawny conheceu ela, tudo que a Tawny fez foi dar amor, amor, amor e mais nada. Amor, carinho, compreensão, perdão. Não só ela, como a família dela, e ela não foi capaz de dar nada em troca, além de podridão, de monstruosidade e de morte. Então fica aqui todo o meu respeito à memória da Tawny Mary Birds, que ela descanse em paz, que as pessoas parem de se deixar levar por pessoas como a Vitória só por causa da aparência, só por causa que é bonitinha, só por causa que é fofa. Ela não é a primeira não que viraliza no TikTok. Enfim, é revoltante, mas é uma das coisas que a gente nunca vai entender nesse mundo aí. Obrigada por assistir e se inscreva no canal se você gosta desse tipo de conteúdo, de crime, de terror, de sobrenatural. Eu vou tentar postar aqui com mais frequência, mas é porque fica difícil, são vídeos que dá muito trabalho de fazer. Tô tentando fazer vídeo mais curto, mas fica difícil porque eu também gosto de contar com bastante nível de detalhe. Mas então é isso, obrigada por assistir, até o próximo vídeo.